Amados irmãos, amadas irmãs, viemos para mais uma reunião ministerial da Igreja de São Paulo, sempre nos sábados à noite, e nós vamos falar da semana 4. É a última semana do alimento diário dessa série, o Evangelho da Glória de Deus, do irmão Ezra Mar. Então, como eu já disse, nós estamos na semana 4, e o título da semana 4 é o Evangelho de Deus. E essa mensagem bastante extensa, né, bastante comprida, então por causa do tempo nós vamos só apontar alguns pontos importantes que podem nos ajudar mais, né? Primeiro é falar que essa série de Evangelho da Glória de Deus, porque temos que entender por que a glória de Deus, por que o Evangelho da Glória de Deus. O Evangelho pregado por Paulo, ele não é um evangelho inicial, né? Evangelho para a gente ganhar o Senhor, ganhar a salvação, perdão dos pecados e tal. Mas o evangelho que o Paulo pregava era um evangelho completo, né? É um evangelho da plena salvação, da salvação completa para o homem. Deus não faz uma salvação muito inicial, não, né? Deus quer completar a sua obra no homem. Por isso que é Evangelho da Glória de Deus, né? Porque passa por vários processos da nossa salvação, né? Primeiro, como já disse, é a nossa justificação, que é a nossa salvação, né? No início, nosso espírito foi salvo, e mais tarde, depois da justificação, vem a santificação. É o processo pelo qual nós estamos passando na vida da igreja, né? Estamos sendo transformados, então é santificado, e também nós somos transformados, somos conformados e finalmente chegamos ao estágio de glorificação. Por isso que é Evangelho de Paulo. É um evangelho completo que nos leva para a glória de Deus. E só falar isso, que muitos cristãos falam que vão para o céu, quando morrer vai para o céu, né? Mas esse conceito é errôneo. Nós não vamos para o céu, né? E o Senhor Jesus nunca falou de irmos para o céu. O Senhor Jesus, em João 14:6, ele disse que ele era o caminho, né? Ninguém venha ao Pai senão por ele. Quer dizer, então, aquele lugar, né, que tantos cristãos querem ir, não é um lugar físico, é uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Pai. E é isso que o Senhor quer nos introduzir, quer nos levar e nos inserir para dentro do próprio Pai. Então isso é maravilhoso. Para isso, né, nós temos que ver, também esclarecer um pouco o ministério de Paulo. O ministério de Paulo está relacionado principalmente à edificação da igreja, né? Edificação onde nesse ambiente somos todos sujeitos a crescimento, tal, sofrimentos, porque tudo isso existe um galardão para nós. Essa glorificação também é um prêmio para nós, né? Então nós temos o galardão do reino. Então esse evangelho nos leva ao galardão do reino, e também no caminho nós temos a disciplina, né, do Senhor. Então implica em sofrimento, sim, porque estamos sendo edificados juntos. Não é fácil edificar-nos com pessoas que são diferentes de nós, origens diferentes, cultura diferente, até raça diferente. Então Deus quer nos colocar juntos de qualquer jeito e nos misturar, né? Fazer uma vitamina de nós, né? Então às vezes nós achamos muito difícil, mas o Senhor vai fazer isso. Então o ministério de Paulo é a da edificação, e o irmão Esdras, ele compara o ministério de Paulo como se fosse um avião em pleno voo, né? Então nós somos passageiros desse avião. Então nós estamos em pleno voo, voo cruzeiro,
o avião vai tranquilo, né? Então a gente pode até levantar, andar pelos corredores, se quiser ao banheiro, se quiser ir lá na frente tomar uma água, né? Então nós temos mais livre, que voo gostoso, tal, né? Mas apesar de ser o voo gostoso, isso trazendo para a nossa vida da igreja, às vezes achamos que a vida da igreja é maravilhosa, e é mesmo. A igreja é muito gostosa e ninguém quer sair mais dali. Mas o avião, ele não fica só no ar. Uma hora ele vai ter que descer, não é verdade? Aí que muda de ministério. Muda o ministério de João, que é para edificação, de Paulo, que é essencialmente para edificação, para o ministério de João, porque a hora de aterrissar o avião é chegado. Então, para nós que estamos dentro do avião, existem certos procedimentos, né? Então, por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer, por exemplo, para quando o avião vai descer, eles dão um aviso, né, no avião, para apertar o cinto, né? Colocar encosto na posição vertical, travar a mesinha na sua frente e que mais? É isso, né? E aí você fica sentado, você não pode se mexer. Então isso é um tipo de a gente perde um pouco a liberdade, mas está na hora de descida, né? E aí em 1 Tessalonicenses 5:5 nos mostra que nós somos filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Então, irmãos, estamos na vida da igreja, estamos tendo procedimento de descida, e esse é o ministério de João que vai nos levar até aterrissar o avião na pista do aeroporto. O destino final é o reino para nós, logicamente, né? E o ministério de João é um ministério remendador. É também um ministério de 7 espíritos. Então, é espírito na sua completude, na sua força total. Então, nós temos esse espírito hoje que vai nos levar, né, a esse reino de glória. Então, o Evangelho de Paulo, ele é completo, não apenas a graça, já falamos disso, né? Que vai desde justificação até glorificação, o Evangelho da glória de Deus. Também é o Evangelho do reino, que está em Mateus 24:14, que será pregado este Evangelho do reino. E também nós temos ferramentas hoje, né, para propagação dessa palavra do reino, né? Nós temos o IVPT, na verdade, que tem alcance ultimamente, alcance de levar mensagens da palavra do Senhor, tem alcançado lugares que a gente nunca imaginava ter alcançado. Tem alcançado até em regiões tão inóspitas como regiões indígenas lá da África. Vê se pode, né? Então esse é o poder da comunicação e que nós estamos fazendo através do IVPT. Nós também temos a comportagem dinâmica, né? Que estão trabalhando dia a dia com Posso Orar por Você e tal. Então nós temos desde 2018 até hoje, temos 3 anos, temos distribuído ao redor de 6 milhões de livros. Isso é uma marca que nós nunca imaginamos alcançar. E é no meio de pandemia, né? Graças ao Senhor. Então, e o Paulo começa, 2 Timóteo 1:8, Paulo fala aqui para o Timóteo, né? De ele não envergonhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e nem do seu encarcerado, que era ele. Então, a gente não pode envergonhar do Evangelho do Senhor. Também com o servo do Senhor que nos traz esta mensagem, né? Nós temos que ser um com o apóstolo, né? E não só ser um com a pessoa dele, também ser um com a causa que ele está levantando e praticar cumplicidade. Mas o item aqui principal é para que a gente não tenha medo do Evangelho, não tenha medo de pregar o Evangelho.
Isso para nos tranquilizar que o Evangelho é o poder de Deus. Ela se defende por si mesmo, né? Aquele exemplo do leão na jaula, e quando a gente deixa escapar, esse leão faz o resto do trabalho. Então, claro que isso implica em sofrimentos, porque Paulo fala para Timóteo, participa comigo dos sofrimentos, né? Então, esse sofrimento é muito interessante. Vocês lembram lá em Colossenses 1:24? Eu não vou diretamente lá, vou mencionando aqui para vocês terem tempo em casa procurar na Bíblia, tá? Colossenses 1:24, ali Paulo fala assim que e preencho na minha carne as aflições que faltam a Cristo. Então, com relação ao sofrimento de Cristo na redenção, só ele participou, ninguém mais, tá? Ninguém mais participou, ele sofreu sozinho, morreu por nós, derramou sangue. Antes ele foi bastante exposto e a sua crucificação, sua morte na cruz, uma morte assim, considerada a pior morte que existe, porque você fica pendurado lá na cruz, exposto. E quem é crucificado ali, qualquer criminoso crucificado, é para mostrar, é uma vergonha pública. É uma vergonha pública. E o Senhor, sem culpa nenhuma, ele sofreu isso por nós, né? Então, porque o Senhor Jesus, o Herodes, né, foi lá e não achou culpa no Senhor. Mas ele era um político e ele queria agradar os judeus que estavam ali, que eram políticos também. Então o Senhor Jesus foi morto, né, por esses políticos, né, injustos completamente. Mas o povo gostava do Senhor. Onde o Senhor ia aquela multidão atrás dele, não é verdade? Então esse rei Herodes, né, simplesmente não fez a justiça, lavou as mãos e entregou, né, o Senhor Jesus justo para ser morto como se fosse um criminoso. Ó Senhor Jesus. Mas tudo bem, isso faz parte do plano de Deus. Voltamos à nossa mensagem, que em João 10:30, o Senhor, quando estava morrendo na cruz, ele disse, está tudo consumado. Quando ele falou isso, está tudo feito já. Não precisamos da nossa parte para ajudar a ele nesse tipo de sofrimento. Mas Paulo fala em Colossenses 1:24 que existem aflições que devemos preencher o que falta a Cristo na nossa carne. Isso significa que os sofrimentos advindos da edificação da igreja, nós temos que participar. Amém? Então nós temos que completar essas aflições que faltou a Cristo, não é? Isso temos que estar bem claro. Aí 2 Timóteo capítulo 1, 9 e 10 fala da graça, né, que estava determinada nos tempos eternos, e essa graça apareceu em João 1:1, né? Diz que o verbo no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E versículo 14 diz: esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Então, quem trouxe a graça para nós hoje, tão necessária para a nossa vida da igreja, se não fosse essa graça, nenhum de nós conseguiríamos viver a vida da igreja. Graças ao Senhor, pela graça do Senhor que Ele trouxe para nós, né? E o evangelho que Paulo prega também é o evangelho que inclui a encarnação do Senhor, o viver humano do Senhor, e também sua morte na cruz, e destruiu a morte. Quando ele estava morrendo na cruz, ele destruiu a morte, mas não ficou na morte. Graças ao Senhor, ele ressuscitou. Então, essa ressurreição, né? Com relação a isso, eu queria me deter um pouco para falar que ele destruiu a morte. Tem vários versículos que mostram isso, que é importantíssimo. Para que termos medo da morte? Para que termos o pavor da morte se o Senhor destruiu a morte?
Essa é uma verdade tão séria, né, entre nós, para a gente perder medo, né? Então, medo de quê? Medo do inimigo de Deus, medo de ataque dos adversários de Deus, né? Não, vamos aqui para nos encorajar. 2 Timóteo 1,10, ele fala assim: o qual destruiu a morte, o mesmo que né, ressuscitou, ele destruiu a morte. Então isso é 2 Timóteo 1,10. Hebreus 2,14, ele fala assim que para que destruísse, Senhor Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o Senhor Jesus, ele na cruz, ele destruiu a morte, e é corroborado pelo Hebreus 2,14, que ele destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Se o diabo vier na sua vida e querer tentar você, né, você diz para ele que ele já está destruído, tá bom? O Senhor Jesus já o destruiu na cruz. Não vai na conversa dele, não. E também, irmãos, em 1 Coríntios 15, 22 a 26, é um trecho mais ou menos longo, ele diz assim, eu tirei um pedaço do versículo que fala assim: quando houver destruído todo principado, potestade e poder. Então ele destruiu, né, tudo que é principado. Deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. Quando houver destruído todo principado, potestade e poder. Aí o mesmo versículo finaliza que ele então, todos esses inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Aleluia. Então aqui também ele fala que nesse mesmo 1 Coríntios 15, ele fala assim que o último inimigo a ser destruído é a morte, tá? Então essa é a segunda parte do 2 Timóteo 1,10, que uma coisa é destruir, é a parte negativa. Agora tem a outra parte que é positiva, não é? Ele diz assim, na segunda parte do versículo 2 Timóteo 1,10, ele fala assim: como também trouxe luz a vida e a imortalidade. Beleza, hein? De um lado o Senhor destruiu a morte, acabou com a morte, acabou com Satanás, acabou com o diabo, vai acabar com principados e potestades que ainda nos atrapalha hoje, mas a sentença deles já está dado, é só executar. E a última morte será, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas, por outro lado, o Senhor trouxe à luz vida. E hoje nós temos vida porque o Senhor trouxe vida para nós. E não só vida, mas também imortalidade. A morte significa que você não tem mais imortalidade, você perdeu a imortalidade. Mas com o Senhor Jesus, recuperamos a imortalidade. A vida que recebemos é uma vida eterna. E essa imortalidade veio da ressurreição, né? Em Atos 2, 24, diz assim: Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Puxa vida, então através da ressurreição, então o Senhor trouxe para nós a vida e a imortalidade. Essa vida é imortal, né? Vamos ver como a gente podemos falar dessa vida. Essa vida aí é eterna, essa vida é indestrutível, essa vida é incorruptível, né? Claro, tem vários outros adjetivos para essa vida, mas isso daí já é suficiente. Então, aí nós, com tudo isso claro, então nós vamos ver o tema né, desse alimento diário, da semana 4, o nosso evangelho. Aqui diz o evangelho de Paulo, mas o evangelho de Paulo, né, se torna o intuito
da mensagem é para que o evangelho de Paulo seja o nosso evangelho, seja seu evangelho, seja meu evangelho. Então Paulo diz assim, em 2 Timóteo 2,8, meu evangelho. Vamos ver aqui, graças ao Senhor, né? Ele fala assim, Senhor Jesus. Isso. Está em 2 Timóteo 2,8. Ele fala assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Puxa, essa é uma expressão muito especial. É meu evangelho, né? Vamos ver por quê. Por que que é meu? Inclusive, esse meu evangelho, essa expressão, aparece em 3 ocasiões, em 3 versículos do Novo Testamento. Primeiro da 2 Timóteo 2,8, depois em Romanos aparece 2 vezes. Uma vez em Romanos 2, versículo 16, e outra vez em Romanos 16, versículo 25. Então Paulo fala assim, meu evangelho. Quer dizer, se uma coisa é tão importante, ele não falaria somente uma vez, falou 2 vezes e falou 3 vezes. Então isso para nos dizer que esse evangelho tem que se tornar nosso. De que maneira? Tem que se transformar em nosso encargo, meu encargo, seu encargo. Também se torna a minha missão, a sua missão, a nossa missão. Depois, o evangelho é quando Deus fala diretamente comigo do evangelho, né? E esse evangelho está tão trabalhado em mim que ele fica entrelaçado nas minhas fibras, nas fibras do meu ser. Em outras palavras, está constituído no meu ser. Não tem, tem um versículo que ele fala assim que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se eu estou totalmente constituído com esse evangelho de Cristo, então o que eu abrir a boca vai sair ele, não é? Então, porque está cheio aqui dentro. Então, isso que o irmão Esdras quer mostrar para nós. E esse evangelho, ele tem 2 aspectos. Ele tem o aspecto que é divino, o aspecto humano. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele, primeiramente, era divino. Ele era filho de Deus, unigênito, estava na glória do Pai nos tempos passados, mas para atender à vontade do Pai, ele obedeceu ao Pai, ele não reclamou, ele veio ser ao homem. É uma vergonha para um Deus ser um homem, mas ele tomou isso porque ele nos amava e ele queria obedecer ao Pai. Então ele tinha já divindade, mas quando ele nasceu e foi concebido na Virgem Maria, então o que aconteceu? Ele se revestiu da humanidade. Então, graças ao Senhor, que Deus nós temos hoje? É um Deus divino, claro, e também um Deus humano. Nós temos essas 2 naturezas em nós, 100% Deus e 100% homem. Então, há muita discussão, não, ele é metade homem, metade Deus. Isso é balela, não acredita não. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é Deus completo e homem perfeito. Antes dele não houve nenhum homem perfeito, nem depois dele, graças ao Senhor. Mas ele está nos conduzindo para ser igual a ele. Então vamos lá. E aí, também, 2 Pedro 1,4, diz assim, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, eu e você e todos que nos assistem, nós nascemos humanos, né? Adquirimos essa humanidade dos nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, que nos geraram. Então, nós temos essa humanidade já. Mas no dia em que
alguém pregou o evangelho para nós, e nós cremos pela fé, essa palavra que foi pregar em nós, gerou em nós uma fé pequena, mas gerou. Então nós passamos a ser filhos de Deus também. Não só filho de homens, mas também filho de Deus. Aí aconteceu, como João 3 diz, que é um novo nascimento. Que o Senhor disse, importa-vos nascer de novo. Esse novo nascimento trouxe para nós, além do nascimento natural herdado dos pais em carne, também recebemos uma outra natureza, uma outra vida, que é a vida de Deus. Portanto, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Aí, em 1 João 3, 2, diz assim que nós seremos semelhantes como Ele é, mas haveremos de vê-lo como Ele é. Quer dizer, agora somos, né, vamos assim, digamos, com relação a Ele, nós estamos mais ou menos, alguém vê para nós como se aquele cego, quando o Senhor restaurou a visão dele, ele viu homens como árvores, né? Então hoje as pessoas nos veem, ficam com dúvidas, será que tem Deus? Parece que é homem, mas é diferente, ele parece que tem Deus sim, tem alguma coisa diferente. Então hoje nós somos assim, né? Somos semelhantes a Ele, mas muito pouquinho ainda, né? Mas um dia nós vamos ser igual a Ele. Amém. Então diz assim, haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Graças ao Senhor. E aqui tem vários versículos sobre glorificação. Agora, para nós sermos glorificados, né, existe também um segredo, um caminho, que é nós nos aproximar cada vez do Senhor. Né? Cada vez que aproximamos, nós vamos adquirindo essa divindade mais rápido, crescimento de vida. Primeiro, em 1 Coríntios 6,17, ele fala assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém? Vamos estar sempre unidos ao Senhor no espírito. Isso é o primeiro. Segundo, é 2 Timóteo 4:22. O Senhor seja com teu espírito. Essas aí são as saudações que Paulo fala em suas epístolas. Ele sempre fala, o Senhor seja com teu espírito. Irmãos, o espírito está a nosso dispor. Então vamos nos unir ao Senhor no espírito. E Gálatas 2:22 disse, não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se passamos a viver esta realidade, irmãos, né, estamos na realidade da glorificação. E Colossenses 1:27 diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo é a nossa esperança da glória. Quanto mais Cristo cresce, né? O João Batista uma vez disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, também nós estamos nesse processo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos deixar Cristo crescer em nós e a nossa natureza natural, humana, decrescer, diminuir, para que Cristo possa crescer. Se Cristo cresce em nós, à medida que Cristo cresce em nós, a esperança da glória vai aumentar também. Vai chegar um dia que vai chegar a própria glória, não é? Aí também Gálatas 4:19, ele diz assim, até Cristo ser formado em vós. Então, mostra esse processo de crescimento. E hoje nós estamos na vida da igreja, é para isso, né? Depois, Paulo fala assim, eu vou ler o versículo. Este é meu evangelho, perdão, esse é o irmão Ezra falando, né, que eu emprestei isso, escrevi aqui. Este é meu evangelho, o evangelho que eu vivo, que eu expresso, que eu prego, não só com palavras, mas com minha vida. Então isso é o evangelho, por isso que é nosso evangelho, é meu evangelho, não é somente em palavras, mas também
com a minha vida. Posso orar por você? A boca fala o que está cheio o coração, não é? Hoje, irmãos, coitado, as pessoas estão tão sobrecarregadas, estão em frangalhos mesmo, emocionalmente. Nós temos visto muitos testemunhos que os comportores dinâmicos nos contam. Quando eles perguntam, posso orar por você? Se a pessoa aceita a oração, e não poucos, quando você começa a orar por ele, ele começa a chorar, se desata em lágrimas. É incrível, né? Então isso mostra que quão necessário as pessoas estão passando hoje, né? Eu acho que por causa dessa pandemia tal, né? As pessoas vivem inseguras, não sabem o que vai acontecer no futuro. Graças ao Senhor, nosso futuro já está garantido, né? Amém. Mas as pessoas não, né? Por isso, Senhor Jesus, em Mateus 9:35, ele ia de cidade em cidade, ele ia de aldeia em aldeia, ele tinha compaixão das pessoas como ovelhas sem pastor. Aquilo lá ele mexia com ele, essa compaixão, que nós também hoje podemos ter este mesmo sentimento do Senhor Jesus, de ter pena das pessoas, né? E levar esse pouco de consolo, o amor de Deus, né? Para as pessoas, pregando o Evangelho, né? E graças ao Senhor, por último, um homem na glória, né? Graças ao Senhor. Então isso está em Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5, os dois falam: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, ele está falando, não aquele filho que estava com ele, filho unigênito, na glória do passado, mas agora ele fala assim: filho, meu filho, é filho primogênito agora. Esse filho primogênito, qual a diferença com aquele filho unigênito? É que esse filho primogênito vem com a humanidade. Ele já carrega a humanidade. E quando Estevão, ele olhou para o céu assim, ele viu o filho, né? Filho do homem. Lá fala a expressão, filho do homem. Então existe um homem lá na glória. Graças ao Senhor. Se ele está lá, nós temos possibilidade, nos abriu para nós um caminho para a nossa glorificação. Ó Senhor, então para finalizar, 1 João 3:2, semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor nos deu várias ferramentas, né? Pregação do Evangelho. Se você não souber praticar comportagem, mas começa com pouco, né? Comportagem por hora. Nós temos Avança Jovens, também nos ajuda muito, e também rede de cuidados. Nós temos vários grupos de cuidado, né? Vamos estar nisso. E só finalizando, dizer que o Expo Livro da nossa região vai para a cidade de Mogi, que a gente possa prestigiar e dar o apoio lá também. Amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.